resgatou e matou toda a tribo. Então, devido a isso ter acontecido, os portugueses resolveram separar os territórios, mandar as embarcações para cá. Foram várias tentativas de acesso devido à barreira de Recifes, teve muitos naufrágios, temos embarcações naufragadas até hoje aqui. Na quinta tentativa eles descobriram que pelo mar não daria certo, mas a foz do rio Paraíba é um rio que nasce aqui, deságua aqui mesmo, a 300 e poucos quilômetros da capital. Onde ele deságua não tem barreira de recifes. Então eles entraram pela foz, andaram 18 quilômetros, navegaram 18 quilômetros e chegaram exatamente no rio Sanhauá, onde vocês pararam para eu entrar no ônibus. Ali, bem pertinho onde a cidade foi fundada. A gente estava ali a 1 quilômetro de onde a cidade foi fundada. Ali havia duas tribos indígenas bastante numerosas aqui, que eram os Tabajaras e os Potiguaras. Os Potiguaras originários do Rio Grande do Norte. Tanto é que quem nasce lá até hoje é chamado de Potiguar, que significa comedor de camarão, a palavra em Tupi-Guarani. E eles fundaram a cidade depois de um acordo de paz com os índios. Isso era dia 5 de agosto de 1585, dia de Nossa Senhora das Neves no calendário cristão. Então foi o primeiro nome da cidade, Nossa Senhora das Neves. Pouco tempo depois, como havia a União Ibérica entre Portugal e Espanha, o rei Filipe da Espanha assumiu o trono e para homenagear o rei Filipe, que estava bem pertinho da gente lá na Espanha, trocaram o nome da nossa cidade para Filipeia de Nossa Senhora das Neves. Fazer como a minha passageira disse, vamos entrar a propaganda agora, né, o comercial, só para mostrar uma coisa a vocês. Aqui à esquerda de vocês tem uma ciclovia no meio da rua. Essa ciclovia começou exatamente lá na lagoa e ela vai terminar na praia. Ai, que legal. Ela ajuda bastante de um lugar para o outro, quem vai trabalhar, quem quer só passear. E quando a prefeitura disse que ia fazer isso, a população disse que não ia dar certo por causa das árvores dos canteiros. Do canteiro todo tem árvores. Ele prometeu não derrubar. Disse que ia fazer curvas, fazer o que fosse preciso para não derrubar as árvores. E foi o que ele fez. Então lá na frente, se alguém estiver olhando ainda, vocês vão ver que essa ciclovia vai fazendo umas curvas para desviar das árvores. 3 árvores não tiveram como ser salvas e foram transplantadas para o Jardim Botânico. Nós temos um Jardim Botânico de 515 hectares. Elas foram levadas para lá. Esquerda e direita de vocês, calçadas idênticas, feitas pela prefeitura. Até no meio tem um guia para quem usa bengala, que tem dificuldade de visão. Então essa calçada toda não foi cada um da sua casinha que fez, não. Foi a prefeitura que fez. Ela é idêntica, ela não tem altos e baixos, nada de surpresa. Totalmente igual. Vamos voltar para as nossas fofocas do João Pessoa. Estou longe ainda de João Pessoa. Nossa cidade estava se chamando Filipeia de Nossa Senhora das Neves, por causa do rei Filipe da Espanha, até que houve a invasão holandesa em 1634. Os holandeses, atraídos pela cana-de-açúcar, chegaram a Pernambuco, invadiram a Paraíba e trocaram o nome da nossa cidade para Frederikstar. A gente já sofreu? Frederikstar, nome da rainha da Holanda. Até que 20 anos depois eles foram expulsos pelos portugueses e os portugueses adotaram o nome do rio. Fácil, todo mundo falava, Paraíba. Paraíba com HY, Tupi-Guarani, que significa rio mau em Tupi-Guarani. Por que rio mau? Porque esse rio tem influência da maré, onde a cidade foi fundada, onde tinha as tribos indígenas. E todas as vezes que a maré abaixa de nível, como agora, exatamente agora que ela está muito baixa, com certeza nesse local que a cidade foi fundada, o rio está tão baixo que aparece bancos de areia no meio dele, dificultando a travessia das canoas indígenas na época. Por isso que eles diziam que esse rio era um rio ruim, um rio mau, que é o que significa Paraíba. Ficamos com esse nome de 1654 até 1930. Depois do assassinato do João Pessoa, nosso governador, que tiveram a brilhante ideia de mudar o nome da cidade para homenagear o governador João Pessoa. Provavelmente esse nome ainda seria até hoje Paraíba, se não fosse a ideia de mudar o nome. É a mesma coisa se matarem o governador de vocês. Entenderam agora o peso da história? Depende do homem. Entenderam como funciona quando a gente pensa, imagina, eu tenho um governador, foi assassinado, e aí vão mudar o nome da capital? Não faz sentido, né? Dividiu-se muito a Paraíba na época, claro, mas não adiantava. Aceitaram, mandam, né? Voltaram, tá assim, pronto, tem que aceitar, não é mais Paraíba, desde 1654, não é mais Paraíba, agora é João Pessoa.
João Pessoa nasceu num município chamado Umbuzeiro, aqui no interior, onde nasceu o tio dele, o Epitácio Pessoa, que veio a ser presidente do Brasil. Também nasceu Assis Chateaubriand, o Chateau, dono dos Diários Associados, um dos homens mais poderosos do Brasil, também nasceu no município de Umbuzeiro, aqui na Paraíba. Então, os pais mandaram João Pessoa para estudar aqui na capital, tinha dinheiro para isso, a maioria fazia isso. Quando ele precisou se formar, aqui não tinha faculdade, ele formou-se em Recife, onde tinha faculdade de Direito, primeira faculdade de Direito do país. Foi embora para o Rio de Janeiro, onde casou, teve filhos, morou na França, na Inglaterra, com cargos ligados ao governo federal por causa do tio Epitácio Pessoa, que eu adorava. Quando foi 1928, que a Paraíba precisava de um governador, ou como se dizia na época, presidente da província da Paraíba, ele convidou João Pessoa para voltar. E ele aceitou. Ele voltou à Paraíba sem a esposa e os filhos, sozinho para ser governador daqui. Quando ele chega aqui, ele disse, não, precisa reformar, precisa modernizar, está atrasada a cidade, está atrasado o Estado, e o dinheiro que não tinha. Não tem problema, ele disse, a gente vai cobrar de quem quiser passar na Paraíba. Ou seja, ele criou o pedágio sem saber. Ele colocou porteiras nos limites com Rio Grande do Norte, Ceará e Pernambuco, que são os nossos limites, e passou a cobrar de todas as pessoas que cruzavam a Paraíba. Ele ficou conhecido na época como João das Porteiras, de tanta porteira que tinha. Só que com esse dinheiro, realmente, ele começou a modernizar a cidade. E aí se empolgou. Conseguiu destruir a Capela dos Jesuítas, porque queria modernizar o Palácio do Governo, deixar ventilado, né? Acho que não tinha ar-condicionado na época, o jeito era esse mesmo. E aí ele chamou a atenção de jornalista e advogado chamado João Dantas, que fez um artigo contra isso no jornal. E aí começou a escrever contra o governo João Pessoa, que isso acontece até hoje, normal, qualquer jornalista pode escrever o que quiser. Só que na época João Pessoa não gostou do que João Dantas fez. Começou a atacar a família Dantas através do Jornal da Paraíba, do jornal do governo. E aí a briga deixou de ser política, foi ficando pessoal. Chega 1930, política do café com leite, paulistas e mineiros se revezam na presidência da República. Washington Luiz era o presidente da época, tinha que deixar o cargo para um mineiro, coisa que ele não fez, e ele indicou Júlio Prestes, um paulista, pediu apoio ao restante do país. 3 estados não apoiaram essa candidatura: Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que era o principal interessado, e a Paraíba, que entrou junto com o Rio Grande do Sul, com Getúlio Vargas, pela Aliança Liberal. Getúlio Vargas seria o candidato, foi candidato pela Aliança Liberal, e João Pessoa, nosso governador, seria o vice de Getúlio. Então ele negou o apoio à candidatura de Júlio Prestes e apoiou Getúlio Vargas. As eleições aconteceram em março daquele ano e Getúlio não ganhou as eleições, porque só haviam 3 estados o apoiando. Assis Chateaubriand, muito amigo de Getúlio, né, queria que ele tivesse ganho, fez campanha nos jornais, não adiantou nada, voltou ao normal as coisas no país. Menos na Paraíba. A briga do jornalista João Dantas e João Pessoa estava no auge. Até que João Dantas começou a receber ameaça de morte. E um amigo dele disse que ele estava prestes a ser preso. Então ele fala com a família e eles decidem que é melhor João Dantas se ausentar da Paraíba. Ele vai para Recife, morar na casa da irmã por um tempo, enquanto João Pessoa deixa a família em paz. Só que aí ele continua falando mal de João Pessoa no jornal lá de Recife, que ele arranjou um emprego no Jornal do Comércio, cujos donos eram primos do João Pessoa, que estavam odiando João Pessoa por causa da cobrança de impostos entre os estados. Então lá ele achou o quê? Vou falar mal de João Pessoa aqui? Eu estou longe? Mas continuou, né? Mexendo. Até que João Pessoa mandou invadir a casa que João Dantas tinha deixado fechada aqui. Quebraram todos os móveis dele, a polícia. Queimaram no meio da rua e levaram o cofre dele embora. A coisa foi piorando, né? Dentro do cofre havia cartas do pai dele falando mal do João Pessoa. Então eles começaram a publicar essas cartas dizendo aí, a família Dantas é contra o governo da Paraíba. Ela quer tomar o governo da Paraíba, aquela história toda. Encontraram cartas da namorada do João Dantas para ele, que era uma moça chamada Anaíde Beris. E a Anaíde Beris, ela costumava escrever poemas com teor erótico. Como disse um passageiro meu, ela era a Kenga da época. Só por causa disso. Só porque eu escrevia, que foi escândalo na cidade. Todo mundo viu as cartas da Anaíde Beris, né? Foram expostas lá no jornal, quem quisesse ler podia ir. A coitada ficou desesperada, já não saía mais de casa. Até que aconteceu que o João Dantas, tanto João que eu tenho que dar uma pausa, né, antes de falar.
O João Dantas soube que João Pessoa estaria em Recife, visitando um amigo que estava doente. Já era dia 26 de julho de 1930, as eleições tinham sido em março. E aí ele foi rondar a Confeitaria Glória lá em Recife, atrás do João Pessoa, porque ele disse que ia matar o João Pessoa. Fazia poucos dias que ele havia invadido a casa do João Dantas, ou seja, ele estava ainda com muita raiva. E aí ele vai com a arma do cunhado, ele e o cunhado juntos. A gente não sabe até hoje se o cunhado foi tentando impedir ou foi dizendo, vai matar, vai matar. Os dois estavam juntos. João Pessoa está lá na confeitaria, tomando seu chá, quando o João Dantas chega, chama João Pessoa e diz, João Pessoa, eu sou o João Dantas, aquele que tu persegues. Dizem que eles nunca haviam se visto. Por isso que ele se apresentou só por jornais, só por notícias. A briga era só através dos jornais. E ele mata João Pessoa, a notícia se espalha pelo país, chega nos ouvidos do Assis Chateaubriand, muito amigo de Getúlio, dono dos Diários Associados. Quem escrevia para os Diários Associados as notícias mais importantes era o Chateaubriand. E aí o Chateaubriand, uma notícia que ele deveria dar. João Pessoa foi assassinado por João Dantas, jornalista e advogado paraibano com quem brigava há muito tempo. Ele não disse isso. Ele disse João Suassuna, ex-governador da Paraíba, casado com a dona Rita Dantas, prima do assassino, mandou matar o João Pessoa. Porque ele apoiou Getúlio Vargas e João Suassuna apoiou Júlio Prestes. Não, perdão. Isso mesmo. Troquei não. Então, João Pessoa morreu por Getúlio Vargas. João Pessoa morreu pela democracia que este país precisa e a gente não pode aceitar isso. Então, todos os dias saía uma nota no jornal. O rádio falava disso o dia inteiro, até que ele conseguiu desencadear a Revolução de 30 e Getúlio tomou o poder. Assis Chateaubriand descobriu a força da mídia, a força que a mídia tinha, né? Porque imagina, vocês espalhados pelo país, vocês não tinham como saber, se fosse naquela época que João Dantas brigava com João Pessoa. Só quem sabia era quem morava aqui, realmente. Se ele não falou isso no jornal, não tinha como vocês saberem. Então o país acreditou realmente na versão que ele disse, né? Não tinha outra fonte de informação. Pois é. A Getúlio tomou o poder, né? Júlio Prestes nem chegou a exercer o cargo de presidente. O João Dantas foi preso junto com o cunhado, logo depois encontrado morto. Disseram que ele havia matado o cunhado e cometido suicídio. A Anaíde Berizzi, a namorada dele, que estava escondida no convento em Pernambuco, foi encontrada envenenada. E o João Suassuna, apontado como mandante do crime, foi encontrado morto com um tiro nas costas no Rio de Janeiro. Isso. Havia uma carta no bolso dele, destinada à esposa, a dona Rita Dantas, dizendo que se acontecesse alguma coisa com ele, ela fosse embora da Paraíba, porque a Paraíba não ia protegê-los, porque se ele estivesse morto, né, a Paraíba não ia proteger a esposa e os filhos. Então ela fez isso, ela catou os filhos, foi embora para o interior primeiro, para a casa da família, no município chamado Taperoá. Depois ela foi embora para o Recife, onde viveu com os filhos. Um dos filhos tornou-se o Ariano Suassuna, o escritor do Alto da Compadecida, era um deles, né, pequenininho na época, que aí passou a vida inteira tentando convencer todo mundo que o pai não tinha nada a ver com a morte do João Pessoa, que o João Dantas matou porque quis e que foi uma invenção do Assis Chateaubriand em benefício próprio, porque ele queria expandir os diários associados e mudar algumas leis no país em benefício próprio, né? Ele tinha combinado com Getúlio, como acontece até hoje também. Sim. Então é isso, é o quinto nome da cidade. A nossa bandeira também foi modificada. Não foi bastante modificar o nome da cidade. Nós modificamos a nossa bandeira, que era verde e branca, listrada de verde e branca com o sol e o brasão da cidade. Passou a ser preta, vermelha com a palavra nego. Preto é o luto por João Pessoa, vermelho a cor da Aliança Liberal ou sangue derramado por ele. Tá agitado também? Nossa, é a corrida. Essa corrida está desde as 5h30 da manhã, atrapalhando todos os passeios. Eu só vejo aqui no grupo da empresa, todo mundo apavorado porque a corrida está... Todo domingo tem corrida. Todo domingo tem corrida na orla. Mas aí depende de até que horas ela vai. Quando ela vai até as 9 da manhã, ainda dá para engolir. Mas até essa hora ainda está o desvio. Vocês estão passando aqui por um dos bairros mais... Na verdade, vocês estão passando pelo bairro que tem o metro quadrado mais caro da cidade, que é chamado de Altiplano Nobre. Nós temos aqui o segundo prédio mais alto do Brasil, que é o Turgenev. Gente, cadê o Turgenev? São 53 andares no Turgenev. Ele é de vidro, lá em cima. Tem uma... Dá pra ver daí, Sandro? Tem um apartamento?
Meu amor, não sei. Acho que sim. Passa, depois pega ali à esquerda, vá. O carro acabou de passar ali. Vê se o Tugeneve está aqui por trás, à direita de vocês. Lá no alto, 53 andares e tem todo de vidro lá no alto. Estão vendo por aí? Não. Tá, então, mais pra cá. Deixa o carro ficar posicionado. Ele tem lá no alto a boate, que é a boate que está no local mais alto da América Latina, que é o Sky Lounge. Ele é maior do que esse azul. Isso, pronto, tá aparecendo agora. É isso aí. E tem o Sky Bar, que é um dos bares mais badalados da cidade hoje. O Sky Bar, a gente achou que era até mais caro, mas tem o Nui. O Nui é do Jacan, né? O Jacan, o chefe Jacan que assina. Nós somos o 5º polo gastronômico do Brasil. Das capitais do Brasil, João Pessoa, por incrível que pareça. Isso aqui é um cajueiro. Nem eu acredito, mas quando a gente começa a olhar os restaurantes que tem, oi.